Antes de mergulharmos no fascinante universo dos testes científicos com médiums, conduzidos por William Crookes, eu quero pedir a sua atenção para algo muito importante. Se você gosta de conteúdos sérios, bem pesquisados e baseados em autores clássicos do espiritismo e da ciência psíquica, inscreva-se no canal agora. Sua inscrição fortalece o nosso trabalho e garante que o YouTube continue mostrando esse conteúdo para você. Deixe o seu like. Isso ajuda o algoritmo a entender que este vídeo é relevante. E não se esqueça de comentar aqui embaixo. Você já conhecia os estudos de William Crookes? Acredita que a ciência pode investigar o espiritual? Sua opinião é muito bem-vinda e ajuda a enriquecer o debate. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos, grupos de estudos, fóruns e redes sociais. Espalhar o conhecimento também é uma forma de caridade. Agora sim, vamos ao tema de hoje. William Crookes e os testes científicos com médiums. No coração da Inglaterra vitoriana, onde a ciência florescia ao lado da indagação espiritual, um nome se destacou por sua ousadia e rigor. William Crookes, físico-químico, membro da Royal Society e descobridor do tálio. Crookes não apenas revolucionou a ciência material, mas também mergulhou profundamente no universo do invisível, investigando fenômenos mediúnicos com uma abordagem inédita para seu tempo. Neste vídeo, vamos explorar a jornada de William Crookes nos testes com médiums, suas descobertas, os desafios enfrentados e o impacto duradouro de sua coragem intelectual. Com base em autores como Ernesto Bozano, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Alfred Russel Wallace e outros estudiosos respeitados do espiritismo e da ciência psíquica, vamos entender por que Crookes permanece uma figura central quando o assunto é a investigação científica do espiritual. Quem foi William Crookes? William Crookes nasceu em 1832 em Londres. Desde jovem demonstrava grande interesse pela experimentação científica. Estudou química no Royal College of Chemistry e, ao longo de sua vida, foi responsável por descobertas notáveis, como a do elemento químico tálio em 1861. Mas sua contribuição à ciência não parou por aí. Ele desenvolveu o tubo de Crookes, fundamental para os estudos que levariam à descoberta do elétron, e contribuiu para os primeiros passos da radioatividade, além de ser um respeitado editor de publicações científicas. No entanto, foi entre as décadas de 1860 e 1870 que Crookes tomou um rumo que surpreendeu a comunidade científica da época. Começou a investigar sistematicamente os chamados fenômenos psíquicos, especialmente os mediúnicos. Segundo Gabriel Delany, em sua obra Le Phénomène Spirit, Crookes não era um espiritualista ingênuo, mas sim um cientista cético e rigoroso. Delany ressalta que Crookes estabeleceu condições controladas para seus experimentos, buscando aplicar os mesmos critérios utilizados em laboratórios de física e química. A decisão de investigar a mediunidade surgiu após a morte de seu irmão mais novo, Philip, o que motivou uma inquietação pessoal sobre a possibilidade da sobrevivência da alma. Bozano também destaca esse momento em suas análises. Em Os Fenômenos de Materialização, ele afirma que Crookes representa um dos raros exemplos de cientista que, mesmo sob forte pressão do meio acadêmico, não hesitou em publicar os resultados de suas experiências com médiums, ainda que eles contrariassem frontalmente a visão materialista predominante. É importante lembrar que William Crookes não atuava na clandestinidade. Seus relatos eram publicados em periódicos científicos e submetidos a círculos respeitados, como a Royal Society. Essa transparência incomodava. Crookes foi acusado de charlatanismo, ingenuidade e até mesmo de ter se apaixonado por uma das médiums com quem trabalhou. No entanto, como mostra Deolindo Amorim, essas acusações nunca foram acompanhadas de provas substanciais. Tratavam-se, sobretudo, de tentativas de desqualificar um pesquisador que ousou desafiar os limites da ciência convencional. Crookes, no entanto, nunca recuou. Ele afirmava: "Não digo que isso seja possível, digo que isso aconteceu." Essa postura, mais do que qualquer credo, era a expressão do verdadeiro espírito científico: investigar o que ocorre
e não apenas o que se acredita ser possível. O encontro com a mediunidade de Florence Cook. No auge de suas investigações psíquicas, William Crookes se deparou com um dos casos mais impressionantes de materialização documentada: a mediunidade da jovem Florence Cook. Com apenas 15 anos, Florence já era conhecida nos círculos espiritualistas de Londres. Mas foi aos 17 anos que sua mediunidade despertou grande atenção, principalmente pela presença constante de uma entidade chamada Katie King, um espírito que se manifestava de forma tangível, visível e interativa. Crookes se aproximou do caso com grande cautela. Como ele próprio declarou, decidiu investigar não por crença, mas porque era impossível ignorar o que se dizia estar acontecendo. Ele montou em sua própria casa uma série de sessões controladas com Florence. O ambiente era minuciosamente preparado, portas lacradas, testemunhas neutras presentes, medições precisas de tempo e espaço, registros fotográficos e anotações em tempo real. Em uma dessas sessões, segundo Crookes relatou em seus textos, Florence permanecia visivelmente em transe no gabinete mediúnico, enquanto a figura de Katie King caminhava pela sala, interagia com os presentes e se deixava fotografar. Em alguns casos, Crookes pôde medir o peso da entidade materializada e constatou que havia uma diferença significativa entre o corpo de Florence e o da aparição. Gabriel Delane, em O Espiritismo perante a Ciência, faz uma defesa contundente da honestidade de Crookes e da veracidade das manifestações observadas. Ele explica que Florence era frequentemente submetida a inspeções antes das sessões e que nunca foi pega em fraude durante os experimentos conduzidos sob supervisão do cientista. Para Delane, a insistência de Crookes em publicar seus resultados, mesmo diante de ataques ferozes da comunidade acadêmica, revela seu compromisso com a verdade acima da reputação. O naturalista Alfred Russel Wallace, coautor da teoria da evolução com Charles Darwin, também foi uma voz de apoio a Crookes. Wallace esteve presente em sessões e garantiu em suas memórias que os fenômenos eram reais e dignos de estudo. Ele dizia: "Aqueles que não viram nada não têm autoridade para declarar que nada aconteceu." Herculano Pires, ao comentar o caso em seus artigos sobre materialização, aponta que o fenômeno de Katie King foi um divisor de águas. Ele demonstra que o processo de materialização não era apenas um efeito visual, mas um fenômeno físico complexo, envolvendo transformação de energia e manipulação de substância etérea, algo que os espiritualistas mais antigos chamavam de fluido vital. Pires sugere que o ectoplasma, termo que seria adotado posteriormente, era apenas uma tentativa de nomear algo que ainda escapava à compreensão científica tradicional. Ernesto Bozano dedicou páginas inteiras de sua obra, Fenômenos de Materialização, a relatar e analisar o caso de Florence e Katie King. Para ele, o que tornava os relatos de Crookes tão importantes não era apenas o fenômeno em si, mas o método adotado. Bozano admirava a coragem de Crookes em aplicar princípios científicos, algo que a maioria de seus pares tratava com escárnio. Crookes não apenas registrava os fenômenos, ele buscava entendê-los. Testou a temperatura do corpo de Katie King, comparou traços físicos, como cor de olhos e cabelo, e colheu depoimentos de observadores treinados. Algumas dessas sessões duravam horas e eram sempre encerradas com um relatório assinado por todos os presentes. E embora Crookes fosse constantemente acusado de ter sido enganado, nunca foi apresentado um único caso de fraude comprovada em suas sessões com Florence Cook. Deolindo Amorim, ao comentar o episódio, lembra que Crookes rompeu uma barreira ao aceitar que o invisível podia, sim, ser objeto de investigação científica. Segundo ele, Crookes não foi um crente, foi um investigador, um homem de ciência, que se recusou a ignorar os fatos apenas porque eles não se encaixavam nas teorias existentes. Rigor científico nas experiências. Um dos aspectos que mais chamam a atenção no trabalho de William Crookes com médiuns é o nível de rigor metodológico que ele impôs às suas experiências.
Diferente de reuniões espiritualistas domésticas ou experimentações improvisadas, Crookes tratava o fenômeno mediúnico como tratava qualquer fenômeno físico ou químico, com protocolos, medições, controles de variáveis e repetição de condições. Crookes não estava interessado em crer, mas em demonstrar. Ele afirmava que era possível aplicar os mesmos critérios usados na observação de gases, metais e reações químicas aos fenômenos de materialização, telecinesia e aparições tangíveis. Em suas sessões com Florence Cook, por exemplo, os instrumentos incluíam balanças para medir o peso do corpo mediúnico e da entidade materializada, dispositivos elétricos rudimentares para testar reações ao toque, cronômetros para medir o tempo de aparecimento e dissolução da forma espiritual, e câmeras fotográficas com exposição controlada. Tudo isso registrado, assinado por testemunhas e muitas vezes repetido por semanas a fio. Gabriel Delane, ao analisar esses experimentos, afirma com clareza: Crookes eliminou todas as possibilidades de fraude conhecidas à sua época. Se ainda assim os fenômenos ocorreram, a única atitude científica possível é considerá-los reais e investigar suas causas. Ernesto Bozano, por sua vez, classifica os relatos de Crookes como provas objetivas da intervenção de uma inteligência extracorpórea nos fenômenos físicos observados. Bozano destaca que o controle experimental a que Florence era submetida, inclusive com exames antes e depois das sessões, torna inadmissível qualquer alegação de que ela estivesse encenando as manifestações sozinha. Hermínio de Miranda, estudioso profundo da mediunidade, comenta em Diálogo com as Sombras que a metodologia de Crookes é referência obrigatória para qualquer estudioso sério. Ele observa que Crookes estabeleceu precedentes para toda a parapsicologia moderna, ao demonstrar que o invisível pode ser investigado com instrumentos visíveis, contanto que haja disciplina intelectual e ausência de preconceito. A importância desses registros não está apenas nos fenômenos observados, mas na maneira como foram documentados. Crookes escreveu um relatório detalhado de suas investigações chamado Researches in the Phenomena of Spiritualism, Pesquisas sobre os Fenômenos do Espiritualismo, publicado em 1874. Nele, além de descrever os fenômenos, ele responde a críticas, explica suas motivações e reafirma seu compromisso com a verdade científica. Segundo Herculano Pires, essa obra é um marco na história do pensamento moderno, pois demonstra que a ciência não pode se fechar apenas no que é palpável. Ele afirma: a verdadeira ciência é aquela que ousa investigar o desconhecido. E completa: Crookes provou que não basta negar, é preciso investigar. Camille Flammarion, em seu clássico O Desconhecido e os Problemas Psíquicos, também defendeu a seriedade do trabalho de Crookes, declarando que o cientista britânico prestou um serviço incalculável à humanidade ao registrar com isenção aquilo que muitos temiam reconhecer. Para Flammarion, negar os fenômenos por medo ou preconceito era uma forma de superstição disfarçada de racionalismo. Deolindo Amorim, refletindo sobre esse ponto, afirma que o que faltava à ciência da época, e talvez ainda falte hoje, era a humildade para admitir que existem fronteiras além das quais os instrumentos convencionais não alcançam. E quando um cientista como Crookes ousava atravessar essas fronteiras, não se tratava de misticismo, mas de honestidade intelectual. O legado metodológico de William Crookes vai muito além da mediunidade. Ele mostrou que fenômenos extraordinários podem e devem ser investigados com as ferramentas da razão, que o desconhecido não é sinônimo de inexistente, e que a ciência não deve se comportar como uma nova religião impondo dogmas, mas como uma busca permanente pela verdade. Repercussão entre cientistas e espiritualistas. A publicação dos relatórios de William Crookes sobre suas investigações com médiuns provocou uma verdadeira tempestade intelectual. De um lado, elogios e reconhecimento por parte de espiritualistas, filósofos e alguns poucos cientistas que se abriam à possibilidade de um mundo invisível. Do outro, uma onda de escárnio, zombaria e acusações por parte da maioria dos cientistas ortodoxos que viam no interesse de Crookes uma ameaça à respeitabilidade da ciência. Crookes foi chamado de tolo, iludido,
e, em casos mais agressivos, de cúmplice em fraudes. Chegaram até a levantar boatos maldosos sobre sua relação com Florence Cook, insinuando envolvimento pessoal para desacreditar suas observações. Contudo, como lembra Deolindo Amorim, essas acusações nunca foram acompanhadas de qualquer evidência concreta. Amorim destaca que, ao contrário, os registros de Crookes eram extremamente precisos, e as testemunhas que o acompanhavam eram, muitas vezes, membros respeitados da própria comunidade científica. Ernesto Bozano escreve que a reação da ciência oficial contra Crookes foi menos baseada na refutação de fatos do que no medo de admitir que o materialismo não podia explicar tudo. Para Bozano, a hostilidade contra Crookes evidenciava o dogmatismo que muitas vezes se instala em ambientes que se dizem racionais. Ele afirma: Crookes foi combatido não porque errou, mas porque ousou acertar em território interditado. Apesar dos ataques, Crookes não ficou sozinho. Um de seus maiores apoiadores foi Alfred Russel Wallace, naturalista e cofundador da teoria da seleção natural. Wallace participou de sessões, escreveu artigos em defesa dos fenômenos e afirmou, categoricamente, que os fenômenos mediúnicos, quando estudados corretamente, ofereciam evidências da sobrevivência da alma. Para ele, negar os fatos relatados por Crookes era negar o próprio método científico. Camille Flammarion também se posicionou firmemente a favor de Crookes. Em O Desconhecido, Flammarion argumenta que os fenômenos espirituais não são incompatíveis com a razão, apenas desafiam os limites da ciência atual. E mais, ele via na mediunidade um campo ainda inexplorado, com potencial para revolucionar o entendimento da existência humana. Gabriel Delany, por sua vez, fez questão de incluir Crookes entre os maiores pioneiros da ciência espírita. Para Delany, o que Crookes fez foi romper o preconceito que isolava os espiritualistas dos cientistas, e ainda que tenha sido atacado, sua obra abriu caminho para os estudos futuros em metapsíquica, parapsicologia e psicobiofísica. Herculano Pires retoma essa reflexão e acrescenta que a coragem de Crookes foi, acima de tudo, um gesto ético. Ele escreve: Crookes preferiu a verdade à reputação. Em vez de se curvar às pressões do meio acadêmico, se manteve fiel ao que os seus olhos, seus instrumentos e sua consciência testemunharam. É importante lembrar que, mesmo sob essa tempestade de críticas, Crookes nunca perdeu sua posição na ciência oficial. Ele continuou sendo membro da Royal Society, foi agraciado com o título de Sir pela monarquia britânica, presidiu a Sociedade Química e foi considerado uma autoridade internacional em diversos ramos da física e da química. Isso demonstra algo crucial. O reconhecimento público de Crookes como cientista não foi abalado pelas suas pesquisas espirituais. Pelo contrário, ao longo do tempo, muitos começaram a ver que o verdadeiro cientista é aquele que não teme explorar o desconhecido. O professor Maurício de Castro, estudioso da interface entre ciência e espiritualismo, observa que Crookes antecipou em mais de um século a discussão moderna sobre a consciência, as experiências de quase morte e os estados alterados de percepção. Ele o considera uma ponte entre a ciência do século XIX e as inquietações filosóficas do século XXI. A atualidade dos estudos de Crookes. Passados mais de 150 anos, desde que William Crookes iniciou suas investigações sobre os fenômenos mediúnicos, sua obra continua sendo referência obrigatória para todos aqueles que desejam compreender a interface entre ciência e espiritualidade. E isso não se deve apenas ao ineditismo dos fenômenos que ele estudou, mas, sobretudo, à maneira como os estudou. Crookes demonstrou que era possível investigar o invisível com métodos visíveis, que não é necessário abdicar da razão para reconhecer que há dimensões da existência que ainda escapam aos nossos instrumentos convencionais. Essa lição continua atual, especialmente num mundo em que a ciência enfrenta novos desafios diante dos limites do materialismo. Hermínio de Miranda, ao comentar o legado de Crookes, afirma que a ciência moderna começa a tocar em temas que o espiritismo já tratava no século XIX. Ele cita os estudos sobre a consciência, os experimentos com experiências de quase morte, EQMs, a física quântica
e a neurociência como áreas que, aos poucos, começam a reconhecer que o fenômeno da vida não pode ser totalmente explicado por mecanismos bioquímicos ou por interações neuronais. Miranda escreve: a ciência que não se nega a observar os fatos caminha, inevitavelmente, para uma visão ampliada do ser humano. Crookes fez isso antes de todos e por isso foi combatido. Mas os fatos permanecem inalteráveis, à espera de novas mentes que os revisitem. Carlos Mbassa-Ri, estudioso dos fenômenos de desdobramento e projeção da consciência, via nas experiências de Crookes uma comprovação precoce do que muitos hoje chamam de realidade ampliada. Para ele, Kate King era um exemplo de manifestação de uma consciência desencarnada, dotada de certa capacidade de manipular matéria fluídica, uma ideia que o Espiritismo reconhece como materialização e que se apoia nas noções de perispírito e fluido universal, segundo Kardec. Herculano Pires, ao tratar da mediunidade com base filosófica e antropológica, afirma que os fenômenos estudados por Crookes colocam em xeque o dogma do materialismo científico. Ele observa que a mediunidade não é uma fantasia religiosa, mas uma faculdade natural, que pode ser observada, testada, classificada e, em certa medida, explicada. De forma semelhante, Maurício de Castro, um dos nomes contemporâneos mais sérios no estudo da mediunidade e da transcomunicação, observa que o trabalho de Crookes é um dos pilares da ciência do espírito. Ele escreve em A Face Oculta da Mente: o que Crookes fez foi dar à mediunidade um estatuto de realidade objetiva. Ele não apenas relatou fenômenos, ele os mediu, testou, registrou e confrontou com os paradigmas vigentes. Isso é exatamente o que se espera da ciência. Se a ciência rejeita isso, ela nega a si mesma. Hoje, pesquisadores ligados à medicina, à psicologia transpessoal e à neurociência investigam fenômenos que ainda desafiam explicações tradicionais. Casos de recordações espontâneas de vidas passadas, percepção extrasensorial, comunicação mediúnica, curas espirituais e estados alterados de consciência têm sido registrados com maior cuidado e, em alguns casos, com protocolos científicos. E muitos desses estudos retomam, direta ou indiretamente, os procedimentos inaugurados por Crookes: observação direta, experimentação repetida, análise de dados, comparação de testemunhos e cruzamento de informações. O rigor metodológico permanece, mas agora com mais tecnologia à disposição e menos preconceito, ao menos em alguns círculos de pesquisa. Mesmo assim, como bem aponta Deolindo Amorim, o maior desafio ainda é cultural. Ele diz: o obstáculo principal não é a falta de evidências, mas a resistência do pensamento estabelecido. Crookes enfrentou isso com coragem, e é essa coragem que falta a muitos cientistas hoje. A atualidade do legado de Crookes, portanto, não se mede apenas pelo que ele descobriu, mas pela atitude que representa, a coragem de ver, de registrar, de enfrentar a zombaria para afirmar: isto aconteceu. Cabe à ciência explicar como e por quê. Considerações finais. William Crookes não foi apenas um cientista que estudou médiuns. Ele foi um símbolo do verdadeiro espírito científico, aquele que não teme o novo, que observa antes de julgar, que respeita os fatos acima das opiniões. Em uma época em que admitir a possibilidade de comunicação com os mortos era motivo de escárnio, ele ousou observar, medir, relatar e, acima de tudo, dizer a verdade. Ao fazer isso, Crookes abriu portas que não se fecham mais. Suas pesquisas se tornaram base para pensadores como Delany, Bozano, Flammarion, Wallace, Lombroso, Herculano Pires e tantos outros que ousaram seguir por esse mesmo caminho, unindo ciência e espiritualidade. Hoje, ao revisitarmos seus relatórios, não encontramos apenas dados científicos. Encontramos um chamado à razão sem arrogância, à fé sem fanatismo, ao conhecimento que acolhe o mistério, não para negá-lo, mas para compreendê-lo com respeito e profundidade. Herculano Pires escreveu: negar os fatos em nome da ciência é trair a ciência.
O verdadeiro cientista não fecha os olhos nem tapa os ouvidos. Ele investiga. Gabriel Delanne reforça: a sobrevivência da alma não é um dogma religioso. É uma questão de observação. E Hermínio de Miranda nos convida a refletir. Se temos diante de nós um universo de provas, por que continuar fingindo que não vemos? Que o exemplo de William Crookes continue inspirando gerações a buscar a verdade, com coragem, com método, com humildade diante do desconhecido. E que este canal seja um ponto de encontro entre ciência e espiritualidade, entre mente e consciência, entre o visível e o invisível. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Você conhecia William Crookes? Acredita que a ciência atual está pronta para esses temas? Compartilhe sua opinião. Ela é parte viva deste estudo coletivo. Se ainda não se inscreveu, este é o momento. Ative o sino para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like. Isso ajuda imensamente o canal a crescer. E espalhe este conteúdo nos grupos de que participa, especialmente entre aqueles que se interessam por espiritismo, ciência e filosofia. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que o Espírito da Verdade guie todos os nossos passos.